A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite. Hoje, dando continuidade, nós vamos estudar o livro de Jeremias. Vamos para o texto, capítulo 1, versículo 1 em diante. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia. Graças te damos pela tua misericórdia, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos colocar na tua mão, Senhor, essa reunião de adoração, de comunhão e de oração, Senhor. Te pedindo, Senhor, o teu apoio, a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor venha governar nossas palavras, que o Senhor venha dirigir as nossas palavras. Abre nossas mentes e nossos corações, Senhor, para que nós possamos sair daqui regozijados na tua presença. Muito obrigado por esse momento. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, antes de começar propriamente dito, eu queria combinar algo com vocês. O livro de Jeremias, ele tem 52 capítulos. É um dos livros mais extensos da Bíblia. Mais extenso até do que o de Isaías, que tem 64 capítulos, mas quando junta os versículos, ele é mais extenso. E é impossível nós nos aprofundarmos no livro todo, mas nós vamos, é como se nós estivéssemos olhando de helicóptero para uma floresta, e vamos ver a essência do livro, né? Porque são 50 minutos. E além disso, dos 52 capítulos, o livro de Jeremias, ele é um livro sem cronologia. Quem estuda sabe que o livro ele não vem numa sequência muito lógica. De repente fala de um rei aqui, lá no capítulo posterior fala do rei antecessor, e assim sucessivamente. Além disso, os discursos eles são variados. Nós temos discursos em prosa, nós temos poesia, nós temos autobiografia em primeira pessoa, nós temos discursos biográficos em terceira pessoa. Então, de forma que nós vamos passar de forma panorâmica, mas a essência da mensagem do livro de Jeremias nós vamos passar para vocês, amém? Então, o que é que acontece? O próprio livro tem o nome do profeta. O significado desse livro, ele não é muito bem disseminado, ele não é muito coeso, né? Mas o significado do livro de Jeremias é: Yahvé exalta, ou Yahvé estabelece, ou Yahvé lança. O propósito principal do livro de Jeremias é a justiça de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui é um Deus irado, que propõe fazer a sua justiça própria, fazer a sua vontade contra um povo rebelde. É esse o propósito do livro de Jeremias. Do começo ao fim, do capítulo 1 até o capítulo 52, se nós fôssemos estudar passagem por passagem, nós íamos ver que não passa de um julgamento. O povo, por sua rebeldia, o povo, pela sua falta de obediência, Deus se ira com aquele povo.
e proclama juízo através da boca do profeta. Dentro desse tema, a gente tem dois subtemas, que seria a advertência contra o juízo, né? O juízo de Deus contra o pecado do povo. E o segundo tema seria a esperança para o futuro. Mesmo na desobediência, mesmo dentro de tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado, mas Deus ainda dava esperança para aquele povo, se arrependesse, obviamente. Tem juízo, mas também tem esperança para o futuro. Essa é a mensagem do livro, em suma, do livro de Jeremias. E o contexto histórico? Como é que a gente define o contexto histórico? Aí nós temos que entender que o livro, nessa passagem, nesse capítulo primeiro que eu li, nós temos que entender que ele fala que são 5 reinados. O reinado de Josias, o reinado de Jeocás, Joaquim e Zedequias. Então esse pano de fundo, esse contexto histórico, ele vai estar lá em 2 Reis, capítulo 22 a 25, e 2 Crônicas, do capítulo 33 ao capítulo 36. Esse é o pano de fundo quando fala do reinado desses 5 reis. É nesse momento que Jeremias chega, né, para profetizar para aquele povo. O mais interessante é que Jeremias chega num momento estratégico. O rei Josias, no ano de 640 a.C., ele assume o reinado com 8 anos de idade, um rei já, uma criança, mas sendo rei. E Jeremias chega nesse momento, e a partir do 12º ano do reinado, o Josias começa a fazer uma pequena reforma religiosa. Vamos dizer assim que Josias era um reformador. E ele começa a restabelecer o culto em Judá, em Jerusalém, e trazer de volta a adoração ao Deus verdadeiro. Destrói os altares a Baal, destrói dos falsos deuses e começa a voltar à adoração que era devida ao nosso Deus. De forma que Josias fez tudo que era reto perante o Senhor. No entanto, no ano de 627, que é o ano que Jeremias chega, também coincide com a morte do rei do Império Assírio, Assurbanipal. Era um grande imperador, e com essa morte desse rei, aquele Império Assírio, ele começa a declinar, e nasce o Estado Independente Babilônico, que é esse Estado Independente Babilônico, na força de Nabucodonosor, que vai oprimir os judeus e vai oprimir os desobedientes e vai oprimir também as pessoas que vão ser remanescentes, porque vai sobrar gente depois do cativeiro. É esse Estado que vai assolar o nosso povo judeu. Esse é o contexto histórico. Aí eu dividi aqui, para a gente entender, em 2 partes relacionado ao livro. Primeiro seria em relação ao Jeremias. O que era um profeta, meus irmãos? O profeta, ele tinha 3 funções. A primeira, de pregar a palavra. A segunda, de predizer os juízos vindouros, as questões relacionadas ao Messias e ao seu reino. E a última função era de ser atalaia. Ele vigiava, né, o povo de Israel. Vigiava num sentido de proteger contra os falsos profetas, de proteger contra as falsas doutrinas. Era essa a função do profeta. Muito diferente de hoje, como a gente vê em algumas situações, né? E Jeremias, ele tem uma peculiaridade, é que ele foi escolhido antes do ventre de sua mãe. Aí tem até uma brincadeira aí no meio presbiteriano, e dizem que Jeremias é um puro calvinista, eleito e predestinado, porque foi eleito antes da sua formação, antes que fosse formar-se no ventre. E ele tem várias características. Primeiro, chamam ele de profeta chorão. Por que ele era profeta chorão?
porque ele se identificava com o que o povo iria passar, ele se comovia. Ele chega a dizer no capítulo 9 que se a cabeça dele fosse uma fonte de água e suas lágrimas um manancial, ele choraria de noite e de dia pelos mortos de seu povo. Por isso que ele era o profeta chorão. Ele sentia a mesma dor que Deus estava sentindo. E Deus queria dar o julgamento, mas sofria também. Tem um capítulo que fala que Deus diz que choraria também lágrimas pelo aquele povo. Então, como Jeremias era o representante de Deus naquele momento, era o representante de Deus na terra, era a boca de Deus falando, ele também sentia o que Deus estava sentindo. Por isso, de profeta chorão, aí muitos querem desvirtuar a questão, mas ele era chorão porque ele se compadecia da dor do próximo, se compadecia com aquele juízo vindouro que viria. Ele: vou chorar lágrimas aqui incessantes, porque o meu povo vai sofrer. A outra característica desse profeta é que ele era profeta solitário. Deus foi muito, vamos dizer assim, muito duro com Jeremias. Quando Deus resolveu que realmente ia ter o julgamento do povo, ele disse: você não pode casar nem ter filhos, porque todas as pessoas que fossem nascer poderiam que morresse lá no exílio. Então era uma forma de dizer: profeta, não tem ninguém, porque nesta terra todos vão padecer. E aí ele ficou solitário. E como a maioria dos profetas e a maioria dos chamados que tem na Bíblia, ele também relutou. Quando Deus o chamou, ele disse: eu sou tão... Não, Deus, não é comigo não. Essa coisa aí deve ser com alguém que está do meu lado, mas eu não quero, eu sou jovem. Assim como Moisés deu aquelas desculpas, ele também deu uma desculpa. Mas acontece que Deus, quando quer que a sua vontade soberana seja feita, ele não recebe não como resposta. E aí ele diz ao profeta assim: fica tranquilo que tudo que tu falares, eu estarei perto de ti, te darei poder. Vão te questionar a respeito das coisas que você vai proferir, mas eles não vão prevalecer. Está lá no versículo 19, diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então o profeta comissionado era um profeta com intrepidez, meus irmãos. Por que eu digo intrepidez? Porque ele não tinha medo de falar. A mensagem do pregador, a mensagem do profeta nessa época era uma mensagem que deveria constranger, deveria bater de frente e deveria colocar as pessoas a pensar. E Jeremias fazia isso. Ele chegava, assim como o nosso irmão João Batista dizia: raça de víboras, arrependei-vos. Ele chegava e dizia: Israel, tu tens a testa de prostituta e não tem vergonha na cara. Era um profeta que tinha coragem de chegar e proferir as suas palavras diante de um povo rebelde. Era um profeta também, meus irmãos, comissionado por Deus, mas com uma missão específica. Se a gente observar no versículo 10, que a gente leu agora, olha o que a Bíblia vai dizer: olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Na NVI, a tradução melhor diz assim: para arrancar e despedaçar, para arruinar e destruir, e para edificar e plantar. Então o ministério de Jeremias seria grande parte de proferir condenação, e em segundo plano de proferir restauração e esperança futura. Que ele iria proferir o juízo de Deus através
de arrancar, de despedaçar, de destruir e de arruinar. E em contrapartida também Deus disse: tu também vai edificar e vai plantar. Essa era a missão do profeta, que era vocacionado e chamado por Deus. Como eu disse em tom de brincadeira, que ele era um eleito predestinado. O eleito predestinado, quem escolhe é Deus. O que nós vemos hoje aí é as pessoas se auto-intitulando, né? A partir de hoje eu sou apóstolo, a partir de hoje eu sou bispo, eu mesmo me comissiono a ser isso ou aquilo, sacerdote. Me parece que tem até sacerdote já. Mas não é dessa forma. O comissionado é comissionado por Deus. A ortoga é dada por Deus. É Deus que diz assim: eu te escolhi, como ele disse com Jeremias, para uma missão específica. E a missão específica de Jeremias era essa: de arruinar, de despedaçar, de destruir, mas também de edificar e de plantar. Jeremias tem outra característica, meus irmãos, é que a Bíblia vai dizer que Deus sempre mandava ele para as portas de Jerusalém. Sabe o que é isso? É como se as pessoas estivessem vindo em direção para a adoração a Deus, e ali no portão da frente tivesse um profeta, Jeremias, dizendo: se arrependam e voltem à verdadeira adoração. Volte para Deus. E Jeremias fazia isso com as pessoas que estavam indo adorar. E isso, meus irmãos, traz assim insatisfação e traz também o desejo das pessoas quererem o perseguir. E o que é que acontece? Jeremias sofreu muito. Ele foi primeiro açoitado no tronco pelo sacerdote Passur. Ele sofreu um julgamento que quase o levou à morte no tempo do reinado do rei Joaquim. Ele foi açoitado e aprisionado no tempo do rei Zedequias. E ele foi jogado numa cisterna também no tempo do rei Zedequias. E finalmente voltou ao Egito, ou melhor, foi para o Egito contra a sua própria vontade. Mas tem uma característica peculiar em Jeremias: é que mesmo diante de todo esse sofrimento, ele não abandonou a missão dada pelo nosso Deus. Ele seguiu em cumprir, ele seguiu em fazer o que Deus, mesmo diante de tudo isso, de todo esse sofrimento, né? Mesmo diante de toda essa coisa que ele passou, ser preso, ser açoitado, ter levado para uma cisterna, mas ele continuou firme e prosseguiu na sua missão. E o último ponto de Jeremias, para a gente entrar na mensagem propriamente dita, é que ele foi perturbado por suas próprias emoções. O que é que isso quer dizer? É que, como eu disse a vocês, que ele era o profeta chorão, que ele se compadecia com o seu povo, ele intercedia pelo seu povo. Ele intercedia pelo aquele povo. E chega a um ponto de Deus dizer assim: Jeremias, pare, em minhas palavras obviamente, que não tem mais jeito. O julgamento vai acontecer e não tem mais como. E lá no capítulo 14, a gente tem 3 intercessões de Jeremias e 3 respostas de Deus a isso. Primeiro, Jeremias intercede pelo povo, e o povo diz assim, Deus diz assim: ó, não rogue por este povo para o bem dele. Então, na primeira intercessão, Deus já dá uma negativa, diz: pare, porque não adianta mais. O julgamento vindouro acontecerá e não tem mais jeito. Na segunda intercessão era contra os profetas. Aí Deus dá outra negativa. Jeremias diz assim: a espada e a fome serão consumidos os falsos profetas. Então não adiantaria a intercessão de Jeremias naquele momento. E a terceira intercessão, ele volta novamente a interceder pelo povo de Israel, por Judá, ou melhor, por Judá. E Deus diz novamente: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. E diz mais uma frasezinha, diz assim: quem é
de morte, morte, o que é para espada, espada, o que é para fome, fome, e o que é para cativeiro, cativeiro. Deus estava dizendo que, naquele momento em diante, não adiantaria a intercessão de Jeremias por todos esses motivos que foram elencados. O julgamento estava pronto, iria acontecer e não teria mais jeito. Porque o povo era rebelde. O povo, vamos dizer assim, tinha tirado a paciência de Deus. Isso não é possível, obviamente, é só uma figura de linguagem, né? Que Deus é paciente e longano, mas o povo, pela sua dureza de coração, foi determinado juízo, determinado julgamento sem que tivesse muito jeito. Vamos para a mensagem propriamente dita, a mensagem do livro. O que é que Deus nos mostra a respeito do livro? Eu tenho que fazer esse panorama de Jeremias para a gente entender que, apesar do ser humano, de ser um ser humano, mas constituído por Deus, faz parte também da obra de Deus. Através de Jeremias foi que Deus falou ao seu povo, sendo comissionado. Aí eu queria fazer aqui uma ilustração, pessoal, do que é que o livro trata. Eu, como militar que sou, há 3 meses, no segundo trimestre desse ano, eu fui convocado para o Conselho Permanente de Justiça Militar. O que é isso? É que os crimes militares eles são julgados por uma justiça diferente. A gente chama de justiça comum, que é o Tribunal de Justiça Normal, e o Justiça Militar, que é uma vara específica só para os crimes militares. Como é que funciona lá? São 5 juízes, um juiz de direito mesmo, que é o juiz titular da vara, e mais 4 oficiais, que são, vamos dizer assim, sorteados a cada trimestre para compor aquele conselho. E eu tive o privilégio de ser sorteado no trimestre passado. E pense como é ruim julgar. Pense como é ruim ter nas suas mãos a vida de alguém que com seu voto pode arruinar tudo da vida dele. E eu senti isso na pele. Nunca senti da outra forma de ser réu, mas eu senti na forma do julgador, porque nós cristãos, além da lei normal que temos, nós temos a lei de Deus para não fazer injustiça. E ali naquele primeiro julgamento, é uma coisa bem hilária, mas o nome do soldado, sabe qual era? Era assim, de Jesus. Vocês imaginam, né? Quando eu vi o nome do soldado na tarjeta dele, eu disse, e agora? É de Jesus o homem. Até o nome é de Jesus. E aí a gente teve que, durante todo o julgamento, prestar atenção nos detalhes, que às vezes julgamento é um detalhe. Então, essa forma aqui de Deus do livro de Jeremias também é um julgamento. O Deus irado, o réu, o povo de Judá, e um intercessor humano que é o Jeremias. E dentro desse julgamento é que eu quero direcionar a mensagem. Então, lá no versículo 16, olha o que Deus diz, como forma de juízo. É o começo do julgamento, é o que ele diz, no capítulo 1. Pronunciarei contra os moradores desta as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso aos deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Então, Deus estava dizendo que ia pronunciar os juízos. O Deus que nós conhecemos, né? Misericordioso, mas também temível, terrível e que cumpre a sua vontade. O livro de Jeremias, ele traz alguns aspectos relacionados a esse Deus. Então, primeiro ele diz que Deus é soberano. A Bíblia toda fala que Deus é soberano, mas nós estamos estudando Jeremias. E o livro de Jeremias também fala que Deus é soberano. Ele vai dizer lá no capítulo
27, que Deus é o Todo-Poderoso. No capítulo 23, Deus faz 3 perguntas retóricas. Ele diz assim: sou eu Deus de perto? Capítulo 23, versículo 23. Sou eu Deus de perto e também Deus de longe? Deus querendo falar da transcendência dele, que Deus é transcendente. Ele diz assim também: pode alguém se ocultar de mim? E ele diz mais assim: não sou eu que encho com a minha presença os rios e as terras, ou as águas e as terras. Deus falando da sua onipresença, né? Então ele falando que é todo poderoso, que é transcendente, que é onipresente, é o Criador de todas as coisas. Em algumas passagens lá no capítulo 10, capítulo 12, capítulo 16, capítulo 31, Deus vai dizer que Ele é o Criador dos céus e da terra, das pessoas, dos animais, dos seres humanos, de tudo que há na terra, no céu e fora dela, da terra. Foi criado por Deus. Ele também vai dizer que Ele é o Rei justo. Ele vai dizer que é o justo juiz que vê e que sabe de tudo. E ele também vai dizer que não há ninguém igual a ele, lá no capítulo 10. Então a soberania de Deus está expressa no livro de Jeremias, como em toda a Bíblia. É como se Deus dissesse assim: ó, o meu julgamento vindouro vai chegar e não tem ninguém que impeça. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz assim: vocês vão passar por essa aflição, vão passar por essa disciplina, vão passar por essa punição, mas eu, o Deus soberano, eu estou no comando de tudo. Era como se Deus dissesse: ó, vocês vão, mas tudo está nas minhas mãos. E aí faz um monte de promessas aos remanescentes, né? Na realidade, Deus faz isso, Deus quer disciplinar a esses porque os ama, e é fiel à sua palavra e à sua aliança que ele tinha feito com esse povo. E o povo tinha quebrado a aliança, tinha adorado outros deuses, estava em declínio espiritual, vamos dizer assim. E Deus profere esse julgamento para que as coisas se restabeleçam. O segundo ponto é que Deus, sendo soberano, Ele tem tudo em suas mãos, então Ele acusa seu povo, né? Para Jeremias, Israel era a nação escolhida, né? E sendo escolhida, ela tinha uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus, ela estava sendo quebrada. Por quê? Porque as pessoas eram corruptas, não tinha verdade, não tinha justiça, estavam violando abertamente os 10 mandamentos, com as coisas que faziam. Até sacrifício de criança existia, necromancia, levantar altares a Balaíns, falsos profetas. O povo adorava falsos deuses, a prática de sacrifício de crianças. Imoralidade sexual, como eu já disse, Jeremias profetiza e chama a Judá de prostituta, diz que tem a testa de prostituta e não tem vergonha. Isso era porque a imoralidade, a lascívia, a fornicação estavam presentes no povo. Era um povo que deveria fazer diferente, mas procurava as suas próprias vontades, seus próprios desejos, seus próprios caminhos. Desta forma, Deus os acusa de tudo isso,
os acusa de cometerem 2 crimes. O primeiro crime é tê-los abandonado. Deus diz assim: me abandonaram e deixaram de lado o manancial de águas vivas. A fonte de água viva foi abandonada, que era o Deus, esse Deus soberano. E acusa de outro crime no sentido quando ele diz assim: além de ter me abandonado, ter deixado de lado essa fonte de água viva, ainda cavaram cisternas rotas em algumas traduções, outras são cisternas rachadas que não retêm água. O que é que ele queria dizer com isso? É que estava procurando outros deuses, outro tipo de adoração, que não jorrava água como deveria. Não era a fonte de água viva que era o nosso Deus. Essa é a acusação nesse julgamento, nesse cenário, como eu disse a vocês. É a acusação de Deus perante esse povo. Mas o mais interessante de tudo, meus irmãos, é que mesmo sendo acusado disso tudo, a hipocrisia reinava no seguinte sentido: esse povo sendo acusado disso que estava fazendo, mas ia para o culto, adorava, entre aspas, dentro do templo, fazia todas as questões que tinha relacionado ao culto, participava das festas, fazia todo tipo de coisa, mas quando saíam, os seus relacionamentos sociais não condiziam com as atitudes do povo de Deus. É muito semelhante ao que tem hoje em alguns locais. As pessoas vão para a igreja, dentro da igreja somos todos iguais, né? Aqui nós estamos todos santos. Estamos no mesmo patamar, estamos adorando a Deus. Mas o grande problema é quando nós saímos dessas portas. Os nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos familiares. Era isso que acontecia, eles adoravam, prestavam o culto litúrgico de forma, do jeito que era para ser, dentro de todas as tradições que existiam na época, mas o coração estava muito distante de Deus. As práticas depois que saíam do culto eram totalmente absurdas. Além dessas 2 acusações, ainda tinha a acusação da hipocrisia, que era reinante na época. Eles achavam que se viesse para dentro do templo, tem um capítulo só reservado para isso, eles estavam protegidos de tudo, e Jeremias foi contra, profetizou contra, dizendo que ir para o templo sem o coração estar voltado para o templo, isso nas minhas palavras, sem o coração estar voltado para a adoração a Deus, era inútil. Então o que eles estavam fazendo era uma falsa adoração, cumprindo só liturgia, religiosidade, como chamam nos dias atuais. As pessoas dizem assim: fulano de tal é muito religioso, ela é muito certinho, vai para o culto na quarta, no domingo, ora lá dentro da igreja, faz tudo, mas quando sai de lá, né? Eu certa vez que dava aula na escola bíblica de outra igreja, as crianças a gente conhece, quer conhecer a família, se aproxime das crianças. E determinada criança daquela uma vez disse, foi até para minha esposa, disse: eu preferia que minha família estivesse sempre aqui, meu pai, porque aqui ele é um doce de pessoa, mas quando sai daqui não tem quem aguente. E a criança, na sua inocência, estava entregando o próprio pai, pelos atos assim, pela personalidade que tinha. Dentro da igreja era uma e fora era outra. Era mais ou menos dessa forma que estava acontecendo ali em Judá. O cara que Jeremias estava querendo dizer de forma antecipada, porque Cristo falou lá em João capítulo 4, versículo 4, que nós devíamos adorar em espírito e em verdade. Jeremias estava querendo antecipar isso, e aquelas pessoas não estavam conseguindo entender o que é que a mensagem de Jeremias estava querendo propor.
Então adorava falsamente, ficava de forma diversa do que deveria ser, e cada vez mais abandonando a fonte de água viva, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, com toda acusação, Deus, por ser longânimo, compassivo, misericordioso, Ele ainda chama as pessoas ao arrependimento. Se a gente for folhear Jeremias, a gente vai ver que o verbo voltar-se e arrepender-se, ele está constante no livro de Jeremias. Deus mesmo irado, Deus mesmo zangado com aquele povo, mas ele dizia assim: restabelecerei se arrependerem de todo o coração. Volta, que serás perdoado. E durante o livro todo, ou parte do livro, Deus prega o arrependimento através da boca de Jeremias. Por isso que tem jeito para todas as pessoas, porque Deus sempre está disposto ao arrependimento das pessoas. Deus sempre está disposto a abraçar um coração contrito que se arrependa, que abandone aquilo que está fazendo, que abandone a falsa adoração, que abandone o pecado, que se volte para Ele de todo o coração. Mas até Deus chegou a um limite em Jeremias. Falou tantas as vezes através de Jeremias, mas chegou no momento que Deus disse assim: ó Jeremias, você vai escrever tudo que eu falei. Está lá no capítulo 36. Você vai escrever tudo que eu falei do tempo do rei Josias até hoje. Escreva e apresente para esse povo, para ver se o coração amolece, se o coração duro amolecia e ele se arrependia e voltava. E Jeremias não contou história, chamou o secretário Baruque e escreveu tudo. Quando apresentou ao rei Joaquim, ele queimou o rolo com os escritos que Deus determinava. E aí a ira de Deus se acendeu mais ainda, e a partir desse momento era como se não tivesse mais volta. Deus anuncia realmente o juízo vindouro que viria, que seria o cativeiro, o exílio babilônico durante 70 anos. E dá a palavra a Jeremias para ele profetizar, dizendo que não teria mais volta. Mas mesmo assim, meus irmãos, tem algo aqui. Se a gente estivesse na igreja pentecostal, né, Marco Teles, a gente dizia assim: tem um mistério. Sabe o que é o mistério? Que Deus dizia que não adianta se arrepender, mas na realidade Ele queria que o povo se arrependesse. É tanto que Ele diz que não tem mais jeito, a punição foi dada, vocês terão que passar os 70 anos, porém, quem se arrepender será o remanescente e voltará para os meus braços, para a minha adoração. Era isso que Deus estava dizendo. Nesse momento não tem mais jeito, vocês vão passar pelo exílio, vão passar pela punição, vão passar pela disciplina, mas aqueles que se arrependerem lá dentro do exílio serão meus remanescentes, e eu firmarei uma nova aliança com vocês. Era isso que Deus estava querendo dizer. E acontece o cativeiro, acontece o exílio. Lembrando que, repetindo, que Deus se agrada do coração contrito. Deus se agrada daquele que se arrepende dos seus maus caminhos. Deus se agrada daquele que, prostrado perante os seus pés, confessa e se afasta. Que até a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia.
E era o caso desse povo. Mas mesmo assim, diante disso tudo, Deus ainda garante salvação, meus irmãos. Deus é soberano, Deus acusa o seu povo, Deus chama ao arrependimento e Deus garante salvação. A restauração final do povo de Judá era o propósito desse juízo que viria. Na realidade, o juiz era um instrumento de punição e de disciplina. Assim como os pais disciplinam seus filhos, porque os amo, Deus também disciplina os seus, porque ama. Então isso tudo é porque Deus amava o seu povo. Queria ver o povo de uma forma diferente. Queria ver o povo realmente prostrado perante si. Mas além disso, Deus dá a palavra a Jeremias e ele profetiza que após o Senhor satisfazer a sua ira, Deus mostraria novamente compaixão para com os remanescentes de Israel, que seriam libertados do cativeiro, o qual duraria 70 anos. Deus redime Israel apenas porque o ama e deseja renovar o seu relacionamento. Vamos ver lá o capítulo 30, versículo 22. Diz assim: e vós sereis o meu... Vamos a partir do 18, vai ficar melhor entendido. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, me compadecerei das suas moradas, cidade será reedificada sobre o monte de ruínas, e o palácio será habitado como o outro. Outrora, sairão deles ações de graça e júbilo, do que se alegram. Multiplicá-lo-eis e não serão diminuídos, glorificá-lo-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá do meio deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-eis aproximar, e ele se chegará em mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Aí vem a promessa: vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus garante salvação para os remanescentes que se arrependeriam e voltariam do exílio. Uma nova aliança seria formada. E essa aliança está lá no capítulo 31, versículo 31. Vamos ler também. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então tem uma nova aliança. Mas que nova aliança é essa? O Deus seria o mesmo, o povo seria o mesmo, a Torá seria a mesma, o perdão seria o mesmo. O que é que ia mudar, meus irmãos? O coração. Onde é que está escrito isso? Capítulo 4, versículo 4.
capítulo 4, essa nova aliança seria a circuncisão do coração. Diz assim, circundai-vos para o Senhor, circundai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. O que é que isso quer dizer? Vocês lembram que teve um ponto que eu falei a respeito da adoração. Eles adoravam exteriormente. O que Deus queria fazer agora era circuncidar o coração para que aquilo que tivesse sendo expresso exteriormente em cada um fosse o que estava saindo do coração. Então aqueles sinais exteriores também estivessem dentro do coração do povo de Judá. Então essa era a nova aliança. Era que as coisas que procedessem para fora, elas estivessem dentro do coração de cada um deles. Essa era a nova aliança. E por fim, em que o livro de Jeremias aponta para Cristo? Aponta em vários sentidos, mas tem um que é mais contundente, e ele é expresso duas vezes na passagem bíblica do capítulo 23 e a outra no capítulo 33. Na realidade são idênticos os versículos. 23, versículos 5 e 6, e diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. O que é isso? Isso é a gente tem que se reportar lá para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, quando no leito de morte de Davi, Deus promete a ele que da sua descendência viria um rei, e que através desse rei o reino dele seria estabelecido para sempre. Então, o justo, o perfeitamente justo, descendente de Davi, só em Cristo. Então é essa promessa. Em Cristo, Judá seria salvo de todas essas coisas que estavam acontecendo. Jeremias aponta para Cristo, no sentido dele que ele seria o justo renovo, e que a justiça perfeita só seria através dele. Então, meus irmãos, como eu disse lá da ilustração que ocorreu realmente, né, desse primeiro julgamento, o soldado lá, o nome dele era de Jesus. E imagina a minha aflição de julgar alguém pela primeira vez, se sentindo ali sentado como algoz dele, e nós ouvimos todos os depoimentos, e por um detalhe de Jesus foi absolvido. E um detalhe nosso é que nesse julgamento lá nós somos imperfeitos. Os advogados até tentaram, o promotor acusa, mas para nós aqui agora nós temos um advogado que é justo e perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. É para ele que a Bíblia aponta, e é para ele que o livro de Jeremias aponta, como nosso advogado fiel, e que pode advogar em nosso favor, em nossas transgressões. O que Deus quer é que nós nos voltemos para Ele, nos arrependamos e sigamos na verdadeira adoração, prostrados aos seus pés e firmados na mensagem da cruz, e firmada no autor e consumador de nossa fé, que é o nosso Jesus Cristo.